Então, se a gente for pensar nas diferenças físicas, por exemplo, dentro da nossa família, que são pessoas que geralmente têm a mesma genética, o mesmo DNA, a gente já nota muitas diferenças, muitas variações. Quem dirá no mundo lotado de gente, né? Cientistas britânicos apontam que a chance de encontrarmos alguém iguais a nós é de 1 em 135. Opa! É uma missão muito difícil, não é mesmo? Além disso, a gente deve considerar não só os aspectos físicos. Por exemplo, cada um fala de uma forma, né? Além das diversas línguas que existem os sotaques. Tem gente que fala rápido, tem gente que fala devagar, tem gente que fala alto, tem outras pessoas que falam mais baixo. Tem pessoas que têm mais dificuldade de se expressar, tem gente que fala demais. Cada um come, anda, pensa de um jeito. Tem características psicológicas bem específicas. Tem histórias de vida diferentes, traumas diferentes, medos diferentes, profissões diferentes, religiões diferentes. Muitas vezes, posicionamentos políticos distintos. Ou até mesmo, aptidões, escolhas, gostam de coisas diferentes de você, torcem para um time diferente. Enfim, são tantos aspectos que pronto, achar alguém exatamente igual a você se tornou uma missão impossível. Se já era difícil, agora tá impossível achar um sósia nosso por aí, perdido. Então, o que isso nos mostra? Quanta diversidade existe no nosso planeta, quanta pluralidade, quantas diferenças. E claro, a importância de respeitá-las. Respeitar o outro independente de como ele é. E respeitar vai muito além de um por favor, um obrigado, um com licença. Respeitar demanda de nós empatia para se colocar no lugar do outro, entender o outro, não julgá-lo. Não julgá-lo pela cor da pele, pelo cabelo, pelo seu corpo, pela sua religião, pelo seu posicionamento. Enfim, compreender essas diferenças. Então eu trouxe para vocês aqui alguns passos que vão nos ajudar a respeitar melhor as diferenças que existem, que são muitas, incontáveis. Então, o primeiro passo é conhecer a história de outras pessoas, Antes de julgar, sem conhecer, que a gente conheça para buscar compreender. Então, conhecer a história de outras pessoas é muito importante. Também é importante colocar-se no lugar das outras pessoas. Praticar a chamada empatia, que é olhar pelos olhos do outro. Compreender os seus motivos, as suas motivações. O que o leva a pensar de determinada forma, se posicionar dessa maneira. Então, colocar-se no lugar dele, ver pela sua perspectiva. A empatia é muito importante para o respeito ao próximo. Além disso, é preciso entender que nem todos pensam como você, 8 bilhões de pessoas, não é todo mundo que vai pensar igual. Até seria chato, Se todo mundo fosse igual, pensasse igual, agisse igual, como é que a gente ia distinguir umas pessoas das outras, Isso é interessante. As diferenças, elas nos fazem especiais. Então a gente precisa entender que nem todo mundo pensa igual a gente. Que a gente ouviu o posicionamento político, religioso ou outros de outras pessoas. Não quer dizer que a gente precise concordar com elas, mas a gente precisa respeitar a opinião dessas pessoas. Respeitar que elas pensam diferente de nós. Então, respeitar a opinião de outra pessoa não significa concordar com elas, tá bom? Mas estar aberto a ouvir, a aprender, a buscar compreender, por que não? Então, a gente precisa entender que nem todos nós pensamos igual, tá bom? Outra questão é oferecer ajuda. Também é muito importante sair da sua bolha.
Parar de olhar só ao seu redor, né? Porque muitas vezes ao nosso redor são as pessoas que mais se parecem conosco. Tanto na maneira de agir, tanto na aparência, muitas vezes. Então, sair dessa bolha e olhar para além, para mais longe, né? Olhar ali além daquilo que está ao nosso redor, para conhecer diferentes realidades. É muito importante para que a gente conheça a diversidade, que é riquíssima e é linda, e que a gente conheça também a importância de respeitar. Outro ponto muito importante é saber quando o silêncio é a melhor escolha. Como eu disse para vocês, respeitar a opinião de outra pessoa não é concordar com ela. Muitas vezes, para evitar brigas, discussões, então você se coloca em silêncio, né? Porque você discorda daquela situação e você não pode desrespeitar a opinião dessa pessoa. Você pode, claro, expressar o seu posicionamento, mas às vezes o silêncio é a melhor opção. Outro ponto muito importante é não julgar o jeito de ser e as escolhas das outras pessoas, né? Você não sabe por que ela é daquela forma, por isso que é importante conhecer a história de vida, né, das pessoas, saber praticar a empatia, né, para que você não julgue o jeito de ser, as escolhas de outras pessoas, sem saber o que está por trás daquilo. Então é muito importante que você não julgue nem as escolhas, nem o jeito de ser do próximo. Outro ponto muito importante é conscientizar mais pessoas. Conscientizar mais pessoas sobre a importância do respeito, né? O respeito, ele deve aí ampliar, né? Se ampliar, chegar a todas as pessoas e ser praticado por todos. Então, conscientizar as pessoas em uma situação de desrespeito, não calar-se, né? Falar para aquela pessoa sobre a importância de respeitar, denunciar situações de desrespeito, as diferenças, porque o respeito, ele precisa ser praticado e destinado a todas as pessoas, tá bom? Próximo ponto é incluir as pessoas que são diferentes, não deixá-las de lado, não ignorá-las, não fingir que as diferenças não existem, pelo contrário, incluir, buscar conhecer é muito importante. Outro ponto é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, independente de como elas são, quais são as suas características, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam escolhas, posicionamentos. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Esse é um ótimo termômetro para lidarmos com as diferenças. Porque da mesma forma que existem pessoas diferentes de nós, essas pessoas também veem em nós, né, muitas coisas com as quais elas não se identificam, elas não conhecem, que são distintas. Então, vamos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. E por último, abrace as diferenças. Não finja que elas não existem. Na verdade, as diferenças, as pluralidades que existem no mundo, somos 8 bilhões de pessoas. É o que fazem desse planeta um planeta tão rico, tão diverso, tão bonito. Nós somos seres humanos, todos nós, né? Nós temos muitas distinções aí. Só que a gente tem algo em comum, que são os nossos direitos. Os direitos de sermos respeitados em todas as nossas especificidades. Então, que a gente veja a beleza dessa pluralidade e saiba como valorizar isso também.